Vamos dar início à nossa palestra pública doutrinária desse domingo 20 de julho. E buscando deixar com que os nossos pensamentos acompanhem o ritmo suave da música que toca ao fundo, na tentativa de asserenar, tranquilizar os nossos pensamentos e também aquietar as nossas emoções. Vamos imaginar que diante de nós encontra-se Jesus, de braços estendidos, disposto a nos abraçar terna e carinhosamente. E a esse Jesus que nesse momento dirigimos os nossos pensamentos na tentativa de nos conectar com as fontes inexauríveis do amor do Mestre amado, que não se fazendo esperar, responde, envolvendo a todos nós em muita paz. Ó amado Jesus, louvado seja o vosso nome e os vossos ensinamentos. E aceita, Senhor, a nossa gratidão por nos oferecer mais esta oportunidade de aprendizado. É nosso objetivo a aquisição do conhecimento do vosso Evangelho, mas com o propósito de transformar os ensinamentos em ações, num esforço, Senhor, para realizarmos a nossa transformação moral. Abençoa-nos, Senhor, o esforço que fazemos nesse sentido. Em vosso nome, Senhor Jesus, chegam neste momento os vossos emissários, generosos espíritos, que em vosso nome situam-se ao lado de cada um de nós nesse momento, nos abraçando, nos amparando, nos inspirando, cientes das nossas dificuldades. Eles nos abraçam carinhosamente, buscando substituir as energias mais tristes, mais preocupadas que trazemos em nossos corações, substituindo-as pelo reconforto, pela harmonia, pela serenidade que o vosso amor nos empresta neste momento. Inspire-nos, Senhor Jesus, o vosso amor. Muito obrigado. Que assim seja. Muito bem. Hoje é dia 20. Talvez seja novidade para alguém, mas acho que não acredito que não seja, não. Dia 20. Na próxima terça-feira, depois de amanhã, dia 22 de julho, a Igreja Católica reserva esse dia, como para cada dia do ano existe um santo, ela reserva o dia 22 de julho, consagrando o dia a uma santa,
uma santa que vem da época de Jesus. Deixa eu trocar de óculos aqui, senão. E ela é a santa padroeira dos convertidos. Ela é padroeira das pessoas ridicularizadas pela piedade que essas pessoas possuem. Ela também é padroeira dos boticários, dos cabeleireiros, dos fabricantes de perfumes, dos farmacêuticos e, se não fosse o suficiente, também dos fabricantes de luvas, da vida contemplativa. E mais outras duas que ela faz, que eu vou dizer já já. O nome dela em hebraico é Miriam. Quando o Evangelho de Jesus foi vertido para o grego, passou a se chamar Mariam, ou Mariam. E quando traduzido para o latim e para o português, ficou Maria. E as mulheres nessa época não tinham associado o nome completo. Ela era sempre a esposa de alguém. Então nós temos Joana de Cusa, que era Joana, esposa do intendente de Herodes, chamado Cusa. Então ela passou a ser colocada junto do seu nome a cidade da onde ela era originária. Ela era originária da cidade de Migdal, em hebraico. Magdala ficou em grego e em português ela se tornou Maria Madalena. Maria Madalena, Miriam de Migdal, esse é o nome. Ela, além de todos esses, ela é padroeira dos pecadores arrependidos. A respeito da vida dessa mulher, uma vida extraordinária, de muito aprendizado, que nós vamos utilizar como uma moldura para depois embasarmos os nossos comentários evangélicos. Ela foi considerada há muito tempo, sempre tem um espectro que ronda, que acaba envolvendo essa mulher, mas normalmente é a intriga da oposição, viu? Ela é considerada como, além de todas essas padroeiras, ela é considerada uma pessoa que sempre denotou uma presença um caráter muito forte. E a respeito dela, o irmão X faz uma abordagem no livro Boa Nova, de tão importante que ela é para o cristianismo. E equivocadamente as pessoas fazem um comentário dizendo que ela era uma prostituta. E não é isso. Isso é intriga da oposição. São as pessoas que gostam de falar da vida alheia. Os dados biográficos mais recentes, elaborados, mostram o seguinte, que ela era uma mulher muito decidida. E como toda mulher, ela sempre tem uma abordagem muito diferente de que tem os homens a respeito do significado da vida, do significado do amor. A mulher, por formação psicológica, ela é muito mais intuitiva do que se deixa envolver pela racionalidade fria dos homens. E ela tinha uma outra característica, ela era linda, mas ela era linda demais, uma das mulheres mais lindas que existiam naquela região. E evidentemente atraía o interesse masculino. Mas os interesses masculinos eram subalternos ao impulso sexual. E ela se apaixonou
por um rapaz e estava noiva. E apresentou para ele o que obrigatoriamente fazia parte do enxoval feminino na época. Ela tinha um vestido, não era bem um vestido de noiva, mas era um vestido que era um importante para ela utilizar no dia do seu casamento. E ela também comprou a um preço realmente muito aviltante, muito caro. Ela comprou um frasco lacrado e que trazia um perfume chamado nardo. E era caríssimo, caríssimo. Porque no dia do casamento, ela ungia, ela colocava esse perfume, fazia parte do hábito, o costume, né, social. Ela então esparramava esse perfume no cabelo do marido. Eu nunca soube por que esse costume, não sei se eles não tinham o hábito de lavar o cabelo e tal, então a mulher punha para disfarçar um pouco, né? Aí é só um comentário para quebrar um pouco a emoção. E ela apresentou para ele, e ele ficou todo assim, fingiu interesse e tal. Está vendo? Já estou colocando o rótulo nele, né? E aí, mas ele falou: mas eu não tenho certeza que você me ama. Mas como não tem certeza? Eu não tenho certeza. Mas eu preciso fazer o que para provar que eu te amo? Precisaria passar a noite comigo. E ela então, para provar o seu amor, concordou. E no dia seguinte, ela então desperta e começa a arrumar as suas coisas, e começa a mostrar para ele novamente, comentar tudo. Ele fala assim: mas eu não vou casar com você. E aquilo foi um impacto muito grande para ela. Mas por que não? Você é uma mulher muito frágil. Não soube lutar pela sua honra. A qualquer pedido você cedeu. Não tenho garantias de que você não vai fazer o mesmo depois que casar. Podemos até imaginar o impacto que essa mulher teve. Ela não chorou, não implorou. A única coisa que aconteceu foi que ela sentiu a lâmina da perfídia, naquele punhal, naquela adaga, daquelas palavras, penetrar profundamente no seu coração. Ela dobrou o seu vestido, guardou o frasco com o nardo, e ela nunca mais se deixou tocar pela emoção do amor. Porque o seu coração trazia a marca daquela angústia, trazia a adaga perfurando o seu coração. Ela deixou de lado a intuição tipicamente feminina e passou a ser mais racional. O ex-noivo saiu se vangloriando, dizendo que tinha conquistado a mulher mais bela daquela região, e todos os demais começaram a se aproximar dela com outras intenções. Mas o coração não pulsava mais. O punhal estava lá enfincado. E ela começou a escolher. Agora era ela que retirava temporariamente o punhal, e ela fazia questão de marcar aqueles que ela escolhia, para logo em seguida desprezá-los. E todos se interessavam e ela selecionava, mas sempre com o gosto amargo daquele punhal
ora colocado em seu coração, ora removido para ferir o próximo. E ela foi selecionando. Não interessava. Ela fazia questão, às vezes, de desprezar os mais impetuosos, os mais famosos, os mais ricos. Era o punhal que ela trazia no coração. Ela fazia questão também de dividir a sua dor, ferindo o outro. E ela foi selecionando. Ela tinha uma vida muito independente. E a sociedade, evidentemente, por não entender, não fazia parte das regras sociais, colocava então nela esses adjetivos menos virtuosos. Mas ela tinha um vazio muito grande, porque aquele punhal ainda estava fincado em seu coração. O tempo foi passando, sua fortuna foi aumentando, porque todos faziam questão de trazer-lhe os melhores perfumes, presenteá-la com os tecidos mais caros. E ela morava então numa casa muito grande, tinha muitos servos. E ela fez questão absoluta de comprar um palacete bem ao lado da sinagoga em Magdala. E assim ela viveu. Mas a sua vida ela não tinha felicidade. Ela tinha alegria, prazer momentâneos, mas ela não tinha mais a felicidade. A felicidade morrera naquele dia. E um dia ela ouviu falar de Jesus. A história está lá, mais em detalhe, no livro Boa Nova, e num outro livro chamado Magdala, de José Herculano Pires. E aí ela foi ter com Jesus. Era de noite. Magdala ficava assim, na parte sul, oeste do lago de Genezaré. E ela então saiu da sua casa, que ficava no lugar mais alto de Magdala, porque Magdala era um porto. Ela desceu, pagou regiamente a um barqueiro, que a levou até Cafarnaum, onde se encontrava Jesus. Ela desceu então do barco, ela se aproximou. Já era noite quando ela chegou na casa de Simão Pedro, e lá está ela, lá está ele, sentado, iluminado por uma lamparina de azeite, e ela não tem coragem de dirigir a palavra a ele. Ele se levanta, abre a porta, olha bem nos olhos dela e chama-a pelo nome. E fala-lhe coisas muito belas. O que Maria não percebeu naquele instante, enquanto ela conversava, enquanto ela ouvia Jesus, é o que estava acontecendo com ela. Ela tinha um constrangimento muito grande, uma culpa muito grande. E ela disse: se o Senhor sabe o meu nome, o Senhor sabe o que eu sou. E Jesus falou: sei que você é filha de Deus. E aquilo teve um impacto emocional muito grande em Maria. E ele começou a falar com ela. E ela não percebeu que muito suavemente, sem que ela percebesse, ele foi tirando o punhal que estava encravado no seu coração. Retirou o punhal
E ela estava extasiada diante de tanta compreensão, de tanto carinho, de tanto acolhimento. E simbolicamente, eu diria até que ele pegou as mãos dela, colocou sobre as suas mãos espalmadas aquele punhal, e ele se transformou em luz. Uma luz que voltou a envolver o coração de Maria. Dessa vez, para cicatrizar a ferida profunda que aquele punhal encravado por tantos anos acabara fazendo. Maria saiu de Cafarnaum. Ela não saiu modificada. Ela saiu transformada. Voltou para Magdala, foi até sua casa e distribuiu tudo que ela tinha. Dinheiros, tecidos, perfumes. Se livrou de tudo, exceto do vestido e do frasco de nardo. Todos acharam na cidade que ela tinha enlouquecido. E ela volta para Cafarnaum no outro dia, na tarde do outro dia, usando aquele vestido e trazendo o frasco de nardo na mão. Ela adentra-se à casa de Simão, o fariseu, onde Jesus estava ali para conversar com ele, convidado pelo fariseu. Ela adentra-se à casa dele e quebra o frasco de nardo, coloca o perfume nos cabelos de Jesus, lava os seus pés e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos muito sedosos. Os hipócritas ficaram todos chocados, como esta mulher se aproxima do vosso mestre. E falou isso bem alto para que ela ouvisse. E ela olhou para o fariseu. E o seu olhar dizia: hipócrita, a semana passada você me ofereceu dinheiro para que eu aceitasse ficar com você, e agora você fica aí todo. E o fariseu se sentiu ameaçado pelo olhar dela e não falou nada, mas Jesus disse, defendeu-a, dizendo: você deveria ter lavado os meus pés como visita e não o fez. E ela o fez, porque eu a amparei, eu a libertei, na nossa linguagem atual, dos obsessores que a assediavam. E por isso que ela retribui com essa gratidão. E assim foi a vida dela. A partir daí ela começou a seguir Jesus. Mas observem que eu usei um verbo diferente, ela se transformou. Ela não se modificou, ela se transformou. Foi de dentro para fora. Quando Jesus puxou aquele punhal, simbólico evidentemente, aquilo fez com que ela se transformasse. A tal ponto foi a sua transformação, que logo após a sua crucificação, Jesus aparece então exatamente para ela. Não foi para sua mãe, não foi para Pedro, também não foi para João, que eram os mais próximos. Foi para ela. Exatamente, porque entre todos que ali estavam, ela que demonstrou realmente a transformação a partir
dos ensinamentos ou da conversa que ela teve com Jesus. Pedro modificou-se, mas não se transformou. Tanto é que ele negou Jesus. Tomé também modificou-se, mas não se transformou, porque duvidava. Ele tinha colocado todos os seus anseios, todos os seus desejos, seus sonhos em cima daquele Messias que fora preso e crucificado. Alguns evangelistas ou alguns estudiosos dos evangelhos afirmam que ele se disfarçou, colocando uma roupa diferente, para estar presente na crucificação, porque ele tinha até o último momento a esperança de que ele desceria da cruz e se mostraria diante de todos de que ele realmente era o Messias. Como isso não aconteceu, foi aí que Tomé disse a sua célebre frase, né? Não acredito em mais nada. Mais nada. Todos eles se modificaram, mas diante do primeiro indício de problema, ou contrariando os seus desejos, eles voltaram a ser exatamente o que eles eram antes. Maria de Magdala não. Ela se transformou. Por isso Jesus aparece para ela. Existem alguns escritores muito cínicos, né? Que falam que Jesus tinha em Maria de Magdala a sua amante, ou sua esposa, que teve filhos com ela. Eles não conseguem mais. Em primeiro lugar, não teria nenhum problema se realmente ele fosse casado com ela, tivesse tido filhos com ela. Não, é uma coisa natural, é da natureza. Deus colocou isso na natureza. Mas é que uma criança de 7, 8 anos não consegue imaginar o que é ser um adulto. E os espíritos, como todos nós, ainda muito inferiores, não conseguem imaginar o que seja amar a humanidade e não amar exclusivamente a uma pessoa. Eles estão tão longe disso que eles preferem imaginar sempre aquilo que eles fariam. Eles julgam o próximo como julgam a si mesmo. Mas Maria ganhou um rótulo. E quando nós colocamos o rótulo em alguém, nós não tiramos mais. E esse rótulo foi acompanhando Maria. Principalmente depois da crucificação, ela não conseguia enquadrar ou direcionar a sua vida. Tudo fazia com que ela voltasse a ter o seu comportamento anterior, mas ela não podia mais. Ela tinha se transformado. Acabou. E nós colocamos rótulos. Eu creio que já tive a oportunidade de comentar isso aqui, uma vez fazendo um curso de técnicas gerenciais, diante de um grupo de psicólogas. Psicólogo é o seguinte, o psicólogo vai para o céu ou vai para o inferno, porque não tem jeito, eles têm uma capacidade muito diferente. Durante um período eles ficaram analisando, fazendo alguns exercícios assim, entre nós, e eles perceberam, depois eles dividiram em alguns grupos. Separaram a gente e cada um de nós recebeu uma tiara. Uma tiara que tinha que pôr aqui e que tinha uma palavra escrita na tiara, que nós não sabíamos o que era. E tínhamos que discutir um tema. O tema era pena de morte. Eram sempre temas assim muito polêmicos. Você viu o que estava escrito na tiara dos outros, mas você não viu o que estava escrito na sua tiara. E a discussão deveria ser levada em função do que estava escrito na tiara. Então é assim: Zé vai com os outros. Não leve em consideração o que eu falo, né? E era isso que estava escrito. Olha, teve que parar a discussão porque já estava quase chegando às vias de fato mesmo, porque ninguém conseguia chegar num acordo.
E aí foi perguntando para cada um: o que você achou da discussão? Não deu em nada. Mas por quê? Porque eles me trataram de um jeito diferente. Você sabe o que está escrito na sua tiara? Alguns acertaram em cheio, sabe? Então, a motivação, o motivo do exercício era exatamente isso. Não trate as pessoas por rótulo, porque a hora que você põe o rótulo, nunca mais na vida você vai tirar. E você passa a tratar a pessoa por aquilo que está escrito no rótulo. Muitas vezes nós encontramos pessoas da época do primário e do ginásio e vem o quê? O rótulo. Nós não sabemos o nome da pessoa, mas o rótulo nós lembramos. E ela tinha um rótulo. E ela tentou arrumar emprego de doméstica. Nenhuma mulher em sã consciência ia oferecer, porque o marido ia ficar, né? Porque ela era muito linda. Os próprios discípulos de Jesus não permitiram que ela fosse junto. E aí então ela ficou só. Até que apareceram um grupo de rancenianos, né, com lepra. E ela seguiu e ficou acompanhando até o fim, esteve junto com ele, falava de Jesus para todos eles, contraiu a lepra. E quando ela percebeu o final da sua existência, ela queria ter com Maria de Nazaré, que morava numa outra região, em Éfeso, muito longe. E ela foi, só que ela não podia andar durante o dia, porque quem era o portador de hanseníase, da lepra, não podia andar durante o dia. Então ela andava à noite, descansava durante o dia. E quando ela finalmente conseguiu chegar em Éfeso, ela já estava às portas da sua morte. E ainda conseguiu ser acolhida e teve a oportunidade ainda de segurar nas mãos de Maria de Nazaré antes da sua desencarnação. E ao desencarnar, foi recebida por Jesus. Todos os demais discípulos foram se transformando. Pedro se transformou. Foram necessários mais 40 anos para que ele se transformasse, desde quando Jesus foi crucificado. Mas ela, foi naquele período que ela conversou com Jesus. Ela suportou todas as dificuldades. Ela suportou todas as reprovações, todas as zombarias, todos os preconceitos, os desprezos. Mas ela não se modificou. E é exatamente Maria de Magdala que eu gostaria de trazer como moldura do nosso conteúdo. Nós estamos chegando num momento muito importante para a humanidade. Importante para todos nós. Importante para a humanidade também. Durante muitos anos, durante milênios, nós estamos nascendo, chegando aqui com objetivos, e vamos enfrentando as dificuldades. Às vezes conquistamos algumas melhoras, muitas vezes não conquistamos. Voltamos para o plano espiritual. Observamos aquilo que nós conseguimos progredir e aquilo que ainda continua necessitando de transformação. Nos aprimoramos no plano espiritual, voltamos, fazemos novamente alguns mesmos erros, voltamos, vamos e voltamos, vamos e voltamos. Lentamente estamos construindo o nosso processo de desenvolvimento intelecto e moral. Típico de um planeta de provas e expiações. Somos nós, que gradativamente vamos galgando cada degrauzinho nessa escala ou nessa escada de desenvolvimento. Mas tem uns outros. Esses o bem não toca. São propositalmente, intencionalmente maus.
só buscam o poder, o dinheiro, a fama, para se impor ao seu próximo. Eles têm satisfação em humilhar o seu próximo. Não importa quanto que eles provoquem de sofrimento. O sofrimento alheio para eles não significa absolutamente nada. Às vezes até provoca um pouco de satisfação nos mais psicopatas. E eles também, como nós, filhos de Deus, amados por Deus de forma incondicional, também vão, também voltam, mas não se modificam. E para que eles não atrapalhem muito o desenvolvimento dos demais, que se esforçam por essas modificações, eles são mantidos mais ou menos, no meu coro é outra palavra, mas não é exatamente isso. Eles ficam mais ou menos segregados, isolados, numa área do plano espiritual. Como são filhos de Deus, voltam para ter a chance de poderem progredir. Mas, devido às características típicas dele, a sabedoria de Deus não colocam muito deles junto, não. É um aqui, um outro ali, porque sabem o impacto que eles provocam em toda a humanidade. Às vezes vem 2, às vezes vem 3. A Segunda Guerra Mundial parece que eles vieram numa quantidade um pouco maior. Mas está chegando o momento onde isso tudo, toda essa loucura que nós estamos observando, está chegando ao fim. É uma prova. Para aqueles que já sabem, é uma prova. O que é que eu escolho? Trigo ou joio? E a derradeira oportunidade deles está sendo concedida. E eles agora reencarnaram numa quantidade muito grande. Muito grande. Eles estão aí. Vira e mexe, nós encontramos com eles nos noticiários. São aqueles que fazem questão do poder. Manifestam o seu poder pelas guerras. Manifestam o seu poder pela humilhação que provocam nas pessoas. Maltratam, matam, desconsideram as pessoas. Eles estão aí. Com qual objetivo? Para eles aproveitarem a última chance. Uma vez que não conseguirem se transformar, eles então serão encaminhados para outros mundos, onde enfrentarão pessoas idênticas a ele. Mas para nós que estamos construindo gradativamente o nosso processo evolutivo, eles têm o objetivo de mostrar para nós o que realmente nós somos. Aonde estão? Onde eu coloco os ensinamentos de Jesus agora? Porque quando tudo vai bem, é uma maravilha. Nós podemos até fazer um curso aqui de perdão, mas enquanto alguém não pisar no nosso pé, quando alguém não estacionar o carro na vaga que nós estávamos esperando, nós não vamos saber se aprendemos a perdoar. Eles aqui estão. E assim como foi com Maria de Magdala, nós sentimos muitas vezes esse punhal atravessar o nosso coração. E acompanhamos estarrecido todas as loucuras que estão ocorrendo nos dias atuais. Mas Jesus nos avisou. Está lá em
Mateus, capítulos 24 e 25, 96 versículos. Ele antecipou o que ia acontecer. E ele disse: virão os falsos messias e os falsos profetas. Messias é aquele que indica um caminho. E eles indicam o caminho dizendo: a felicidade, a felicidade é essa daqui que eu estou mostrando para vocês. E vai nos conquistando. Porque nós temos uma parte daquelas imperfeições que ele tem muito grande, nós temos latente em nós. Então são aqueles que fomentam uma intolerância. Como nós trazemos intolerância dentro do nosso coração, nós nos identificamos com ele. Até quando inverte, quando nós passamos a ser intolerados por ele, aí nós achamos que está errado. E assim vai, cada um que estão aí são falsos messias. E tem os falsos profetas. Aqueles dizem: esse Messias é o verdadeiro. E tem um monte de influencer, tudo dizendo o que nós devemos fazer, aonde está a verdadeira felicidade. Esse é um momento dificílimo para nós, que vamos e voltamos, e vamos e voltamos, porque agora eles começam a falar coisas que muitas vezes nos agradam, e começamos a justificar, dizendo: mas todo mundo faz isso. Mas Jesus ensina. Embora todo mundo pratique aquilo, o mal continua sendo mal. Não muda a sua situação. O mal é o mal, mesmo que a humanidade inteira pratique. E o bem é o bem, mesmo que ninguém o pratique. Mas nós vamos buscando as justificativas, mas este é o momento. Mas entre todos os avisos que Jesus nos forneceu, tem um muito importante. Muito importante para nós. Muito importante para nós que estamos buscando dar um sentido diferente para a nossa vida. E depois de discorrer como seriam esses dias, e não precisa entrar em detalhe, basta você olhar o que está acontecendo aí fora, e ele diz assim: e diante de todas essas dificuldades, diante de todas essas maldades, o amor de muitos se esfriará. Não vale a pena. Não adianta. A gente ora, reza, faz, ajuda, e aparece outro. Eles são invencíveis. E a gente começa a desanimar. E vai cuidar da nossa vida, e esquecendo todos os ensinamentos de Jesus, falando: não tem jeito. Deus se esqueceu de nós. E por ver crescer e florescer a maldade, o amor de muitos se esfriará. Vírgula. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse é o convite que o capítulo de hoje do Pão Nosso, na minha opinião, vem nos trazer. Sofremos por fazer o bem, mas também sofremos quando fazemos o mal. Sofrer por sofrer, só vamos sofrer fazendo o bem. É lógico. É intuitivo. Está aí o exemplo de Maria de Magdala. Não importa o que fizeram com ela, ela se transformou. E é em busca dessa transformação que nós devemos
seguir. E é do espírito dela. Em 1515 ela renasce. Renasce como Teresa d'Ávila. E ela fez de novo. Fez de novo. Uma mulher excepcional na sua decisão de modificar as situações, de como viviam, como era vivida a religiosidade no século XVI. E enfrentou todas as dificuldades, porque ela mostrava os equívocos da vida monástica. Mas aqueles que viviam não queriam saber. As monjas, só para resumir, elas tinham empregados, porque a maioria delas tinham muito dinheiro, então elas tinham empregados, tinham cozinheiros para ela, tinham tudo. E não era isso que ela queria. E ela foi perseguida pelas pessoas de muito dinheiro, pelo clero, pelos padres devassos. E aí deram para ela uma casinha, falaram, então vai lá e funda a sua igreja. Ela e mais 12. Lembra de Jesus e mais 12? Ela e mais 12. E ela transformou, gente. Com 12 ela transformou. E foi perseguida pela Inquisição. Porque ela queria viver os ensinamentos de Jesus. E em 1970, 1618, ela foi reconhecida como santa. E em 1970 ela foi considerada doutora da igreja, por causa das suas obras. E ela é padroeira, adivinha de quem? Dos professores, porque são os que enfrentam as grandes dificuldades. Então ela é a padroeira dela. Mas aí está, é do espírito. Ela fez tudo aquilo e já não era mais pelos seus equívocos do passado. É porque ela tinha se transformado. Depois que nós nos transformamos, acabam as dificuldades. Nós vamos enfrentar dificuldades, mas elas não serão mais interpretadas como dificuldade. Então, nesse momento em que estamos enfrentando essa dificuldade, onde é mais fácil abandonar, deixar esfriar o nosso coração, fica aqui a mensagem, a imagem de Maria de Magdala. Imaginemos nós agora que estamos nós diante da casa de Simão Pedro. E nós trazemos atravessado em nossos corações o punhal. Um punhal que nos provoca muita dor. E essa dor, muitas vezes, nos leva a um comportamento oposto àquele que Jesus havia recomendado. A dor que esse punhal provoca em nosso coração ao atravessá-lo, nós gostamos de retirá-lo de vez em quando e também ferir os outros. Mas agora nós estamos diante de Jesus. Jesus olha para nós. Jesus sabe das nossas dificuldades. Jesus sabe a dor que este punhal está produzindo em nossos corações. Ele sorri, passa a mão em nossa cabeça e lentamente Ele vai retirando esse punhal. Senhor Jesus, todos nós trazemos conosco essas feridas. Nós te suplicamos, Senhor, da mesma forma como fizeste com Maria de Magdala,
nesse instante. Retira, Senhor, este punhal que vem nos impedindo de viver a nossa vida. Estamos cansados, Senhor, cansados de experimentar a amargura, a aflição, o medo. Retira, Senhor, dos nossos corações este punhal. Transforma-o, Senhor, numa luz abençoada. E que essa luz, nesse instante, envolva os nossos corações aflitos, feridos, machucados. E que possamos olhar nos vossos olhos e vos dizer muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, pelos vossos exemplos, pelos vossos ensinamentos. Muito obrigado, Senhor, pela vossa misericórdia e nos amparar nesse momento tão angustiante e difícil da humanidade. Senhor, há tanta maldade no mundo, tanta arrogância, tanta dor, tanto sofrimento, tanto desequilíbrio. Tenha compaixão, Senhor, daqueles que fazem sofrer. Ignoram por completo, Senhor, os vossos ensinamentos, mesmo quando se ajoelham diante dos altares das suas igrejas. Eles vos ignoram completamente. Mas tende compaixão deles, Senhor Jesus, e ajuda todos nós a enfrentarmos estas dificuldades dos dias atuais. Temos conosco a convicção da vossa presença ao nosso lado nesse instante, representado que sois pelos Espíritos generosos que nos abraçam carinhosamente. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja.